Muito bem, nós estamos felizes e agradecidos a Deus por essa oportunidade, por esse sábado, por chegar à sua casa e você estar aqui conosco agora nesse momento de adoração. Já cantamos, já oramos e é hora de abrir a palavra. E nós queremos aqui agradecer a você, sua família, por estar acompanhando aqui pelo Espaço Novo Tempo, Piracicaba. Que bom que você pode agora ouvir a palavra de Deus diretamente chegando ao seu coração. E aqui nós oramos apenas para que sejamos servos e instrumentos e que Deus possa falar a você nessa manhã. E também para aqueles que depois vão acompanhar num outro momento, nós queremos que essa palavra chegue ao seu coração. Estamos num momento específico, único, onde, na verdade, nós nos tornamos, vamos dizer assim, presas de uma situação. E isso faz com que nós estejamos vivendo hoje numa espécie de cativeiro. E eu escolhi como tema para hoje, livrando-se do cativeiro. Eu vou usar um personagem bíblico que muito passou e muita coisa tem a ensinar, claro, para nós. E nós queremos que você acompanhe conosco esse momento. Eu vou fazer assim um apanhado geral e você vai acompanhando de forma bem tranquila aí, tá? Vou pedir para você que quer acompanhar o texto bíblico. Você vai abrir a sua Bíblia no livro de Jó, e aí nós vamos fazer um acompanhamento aqui. Eu vou dando algumas dicas e você vai me acompanhando, eu vou falando alguns versos, mas a gente vai ter um apanhado legal aqui do livro de Jó. Nós sabemos que o livro de Jó foi o primeiro livro escrito da Bíblia. Alguns eruditos aí dizem que foi Moisés quem o escreveu, dentro de um contexto de ser esse primeiro livro. Depois ele escreve o Pentateuco, mas conta a história de um homem que era um homem íntegro, reto, temente a Deus. A Bíblia dá um detalhe especial sobre ele, diz assim, que ele não apenas não gostava do mal, a Bíblia diz assim que ele se desviava do mal. Isso aí já é uma dica muito boa para nós que estamos vivendo hoje. É a história desse homem, então, vai desenrolando, mas em algum momento ele é colocado, e eu vou tentar explorar isso aqui, como que num cativeiro, porque ele perde a família, ele perde suas riquezas, ele perde a saúde, que é um dom mais precioso, especialmente nós estamos vivendo em meio a essa pandemia, e ele passa agora a lutar com uma pergunta que todo mundo ultimamente tem feito, ou cada um de nós temos feito. A perguntinha é assim: por quê? Essa é a pergunta que ultimamente eu, como pastor, mais tenho ouvido. Pastor, por quê? Por que isso? Por que aquilo? E aí a gente vai tentando dar essas respostas. A Bíblia menciona que esse Jó tornou-se então alguém ou um personagem específico que tem a ver ou que pode nos mostrar algo de relação do céu com a terra. E eu vou dar aqui para você um panorama legal disso daí, porque nem Jó entendeu tudo aquilo que nós podemos entender hoje lendo o seu próprio livro, e isso é bem especial para você saber. Eu vou dar aqui um panorama específico, porque o livro ele tem algumas coisas bem especiais. Existem pelo menos 3 temas dominantes no livro de Jó. Então já estou te dando aqui um panorama, é uma introdução que eu estou fazendo. 3 temas pelo menos dominantes no livro. O primeiro deles é a justiça divina. Então você precisa saber disso aí. A justiça divina é aqui tratada nesse livro, num enredo, e aí a gente fica meio complicado, mas quando o livro dá ênfase na justiça divina, ele está tentando mostrar que é possível acontecer coisas ruins a pessoas boas, e isso nem sempre é uma coisa legal para nós. A gente diz, mas o fulano é tão bonzinho, e a gente não quer que ele sofra de forma nenhuma. Mas dentro desse panorama, a justiça divina também está revelado esse contexto para nós. Pessoas boas podem sofrer coisas ruins. Então não estranhe aí se em algum momento você que é bonzinho sofrer alguma coisa ruim. Eu sei que você vai fazer a pergunta que Jó fez, por que, Senhor? E a gente fica questionando, a gente vai andando, sai de casa, você faz oração de manhã e ora intensamente e tal, entra no carro e aí você promete assim, eu vou bem devagarzinho, você bem tranquilo, você bem prudente. Aí vem um maluco de lá e te arranha, e aí a sua paciência vai embora, o seu culto vai embora, e você sai do carro já nervoso e dá vontade de brigar e de bater. Isso é normal, na gente. E aí vem as perguntas, mas por que, Senhor? Eu não orei de manhã. Alguns dizem para mim, pastor, eu rezo, mas quanto mais eu rezo, mais assombração aparece.
E é complicado, você quer manter uma vida cristã adequada, você quer estar de bem, mas eu já estou te dando logo uma coisa legal, que no livro de Jó, dentro do contexto da justiça divina, coisas ruins podem acontecer a coisas boas. E o livro faz essa contribuição importante para nós. E dentro da nossa teologia bíblica, nós precisamos entender que Deus nos chama para levar uma vida cristã decente, mas nós não possuímos selo de imunidade, tá bom? Ninguém vai receber um selo de imunidade, não vai sofrer, não vai penar, não vai sentir dor, não vai ter doença, e o vírus aí não vai pegá-lo. Não existe esse negócio não, tá? Então, primeiro ponto aí, primeira ênfase nesse livro, e eu queria já que você guardasse essa informação, para que então nós pudéssemos desenvolver o tema aí. Segunda coisa bem especial e importante que o livro traz, que é um dos temas dominantes no livro, é uma coisa também assim que eu queria dar ênfase, mas não vou ter tempo de explorar. É o perigo que nós corremos de julgar os outros. Nós temos no contexto do livro de Jó, ele era um cara rico, famoso, tal, tinha muita coisa, muitos amigos, e aparece alguns amigos na trajetória, depois que ele é acometido desse cativeiro satânico, vamos assim dizer, aparecem alguns amigos, e os amigos começam a conversar com ele, vai daqui, vai dali, tal, mas rapidamente os amigos acham logo uma coisa e dizem assim: olha Jó, eu acho que você perdeu tudo porque você estava desobedecendo. Um outro diz: eu acho que você perdeu tudo porque você está sob o castigo de Deus. E a tendência nossa algumas vezes é desenvolver esse julgamento rápido, precoce, em cima das situações que nós vemos. Você vê alguém que é uma família que sofreu, que perdeu um ente querido, e aí a gente tem logo a dizer algumas coisas. Um dia desse alguém me procurou e disse assim: ó pastor, eu estou vendo aí um rapaz que está aí lutando aí com a vida e com a morte, mas esse cara, ele não cria em Deus, ele no tal, e quando ele começou a desenvolver assim esse argumento, eu falei: amigão, vamos parar por aí, porque não é essa a forma que a gente entende que Deus age sobre a vida das pessoas. Não podemos de forma alguma desenvolver esse julgamento precoce, e a gente precisa agora desenvolver uma outra palavrinha no lugar de julgar, ou de julgamento. A gente deveria trocar em tempos de pandemia por uma palavrinha chamada compaixão. Deixa eu falar, é necessário que nós cristãos entendamos que, embora as situações ruins possam nos acometer, é tempo de compaixão. É tempo de você buscar ser compreensivo com aqueles que estão sofrendo. É necessário que você não faça como os amigos de Jó fizeram, julgá-lo rapidamente. Você sofreu porque você é um pecador. Deus provavelmente está te castigando por alguma coisa errada que você fez. A tendência nossa é tão forte nisso, que até nós pais ensinamos nossos filhos errado, né? Um dia desse eu estava numa casa fazendo lá uma visita, mesmo que nesse tempo de pandemia, era uma situação necessária, eu precisei ir, e aí a criancinha estava meio perturbada lá, e eu vi quando o adulto disse assim para ele: ó, cuidado, hein, Deus vai te castigar, você está muito bagunceiro hoje. E esse conceito às vezes entra na nossa orelha, e a gente liga essas coisas aí. O livro de Jó vem para clarear um pouquinho. É interessante que a gente entenda que não podemos ser tão rápidos em julgar. Agora, veja aqui um outro tema dominante no livro de Jó, e a história de Jó vai demonstrar que às vezes o sofrimento, na verdade, que nós passamos não é provocado pelo próprio Deus, e sim pelo inimigo de Deus, e eu vou explorar um pouquinho isso aí depois no capítulo 1, mas o terceiro e último ponto, que tem grande ênfase no livro de Jó, é o fato de que, procurando luz, procurando esclarecimento, procurando conhecimento, ele estava em meio à escuridão. Isso aqui é um tema dominante também. Jó precisou suportar dor, Jó precisou sofrer misérias aqui merecidas nessa confusão, mas ele estava ali cercado de escuridão, de problemas, de angústia, ele perdeu tudo e tudo mais, mas ele procurava a luz. Isso também tem a ver com a ênfase que nós precisamos ter na nossa vida. A história de Jó garante que Deus está no controle das coisas. Então, mesmo em meio à escuridão, mesmo em meio à pandemia,
mesmo em meio à perda de empregos, mesmo em meio a termos que sepultar os nossos entes queridos e nem ter gente para nos confortar, nós precisamos entender que em meio à escuridão nós temos luz, porque Deus se revela a nós, e a Bíblia diz que Ele é a própria luz do mundo, e Ele ainda nos chamou para ser a luz do mundo. Vós agora sois a luz do mundo. Então, a ênfase do livro está nesse aspecto de que em meio à escuridão, nós podemos sim procurar a luz e vencer através das dificuldades. Quero também aqui mostrar algo bem especial, e aí eu entro especificamente no livro para tirar algumas lições para nós. O livro é dividido em algumas partes bem interessantes, e essas partes eu não vou me demorar, mas pelo menos com frases aí para você entender. Primeiro, a vida feliz que ele levava no seu início. Então, nós fomos criados para ser felizes. Sua família precisa ser uma família feliz, você precisa ser uma família feliz. Agora escute, embora você tenha sido feito para ser feliz, embora você esteja levando uma vida adequada, obedecendo, eu vou usar uma expressão para você entender, existem testes que você vai ter que passar. Na nossa cultura a gente não gosta muito disso, mas em outras culturas, por exemplo, como a cultura turca, por exemplo, eles têm de que toda provação que a gente passa é uma espécie de teste, e você pode vencer aquele teste. Para nós não, quando nós brasileiros ouvimos falar de teste, a gente fica apavorado, né? Vai ter um teste de trânsito, oh meu Deus, é teste, a gente não cresceu com isso, mas é interessante nós sabermos que as provações, as dificuldades, as lutas, são testes colocados à nossa frente para a gente vencer, e cada vez que você vence um teste, você deve se tornar mais forte para o próximo teste, sinal de que a nossa vida será constantes testes. E quando nós vamos desenvolvendo essa capacidade de resistência, nós achamos o caminho da luz para seguirmos em meio à escuridão. Há também um aspecto do lamento de Jó. Tem gente que não gosta muito disso daqui. Às vezes, o lamento precisa ser entendido como uma forma de discussão, né? Onde eu pergunto por quê, mas eu sei que Deus está dirigindo a minha vida. Pô, Senhor, eu não entendi ainda isso aqui, mas eu quero saber, eu quero entender de que o Senhor está no controle. O livro de Jó mostra isso também. Aí então entra depois os discursos que os amigos fazem com Jó, e aí então nós vamos agora já para a última parte, onde o discurso de Jó aqui é mencionado como algo que ele questiona Deus, e nesse questionamento de Deus, Deus é compassivo, fica ali escuta, e aí depois um dia, quando ele está bem chateado, bem revoltado, Deus vem dialogar com ele, e aí ele pergunta assim para ele, a perguntinha de Deus é interessante, diz assim: onde você estava, cara, quando eu lançava os fundamentos da terra? Você já existia? E aí Jó para assim um pouquinho e pensa, eu não estava lá, né? Eu não sabia. Algumas vezes a nossa argumentação, o nosso poder de argumento é muito forte em cima de pessoas mais fracas, né? Já viram isso? Mas quando você acha alguém que é bom no argumento mesmo, o cara te engole, aí você fica, é tudo sem graça. É mais ou menos assim, Jó estava discutindo, estava discursando, e estava usando algumas coisas e falando com retórica, olha, isso e aquilo, e aquilo, e aquilo outro, e os animais, e ele vai discursando, e dali a pouquinho Deus vem ao encontro dele e diz: ô filhão, você nem existia quando eu estava fazendo as coisas, então fique tranquilo aí que eu estou cuidando de você. E aí então Deus se revela a Jó, e a reação de Jó é fantástica, porque agora ele lá na frente, eu vou mostrar isso para você depois, lá na frente ele vai dialogar com Deus, e ele vai falar: ó Senhor, me desculpa porque eu falei coisa que eu não sabia e tal, e agora eu te conhecia assim, né, só de ouvir, agora eu estou te conhecendo de olhar. Então é sinal de que a provação, o teste que Jó passou fez com que ele se tornasse mais íntimo de Deus, e isso é uma coisa que nós também precisamos saber. No finalzinho, depois desse diálogo com Deus, Deus se revela a ele totalmente, e aí Deus resolve então livrar Jó do cativeiro. Eu dei para você um panorama mais ou menos assim, simples, do que o livro retrata, e vou pedir agora a você
que abra aí no capítulo 1, e eu vou fazer um negócio diferente hoje. Nós vamos dar uma estudadinha no capítulo 1, pegar algumas coisas, e depois eu vou fazer aquele bom costume que o brasileiro tem de ir lá no último capítulo já, né? Vocês sabem que o brasileiro lê as coisas da última página. Você pega um jornal, por exemplo, em vez de você ir na primeira página, na revista, você vai lá na última e vem vindo assim de lá para cá. Isso é um costume nosso, então eu vou fazer aqui com vocês no livro de Jó. Abram aí no livro de Jó capítulo 1, e aí nós construímos agora o segundo momento da nossa mensagem. No capítulo 1 diz então, verso 1, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Aí dá as características desse homem: ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. E aí então diz que lhe nasceram filhos, ele tinha filhos, dá mais ou menos aí um panorama do imposto de renda dele aí, né? No versinho 2 diz assim, né? Esse daí já é o extrato do imposto de renda. Ele tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 e tal, e vai destilando aí. Tinha um grande número de gente que trabalhava com ele, aí já é a folha trabalhista dele, né? De maneira que ele era, então aí agora vai dar o status de Jó, né? Ele era, segundo a Bíblia, como é que diz aí? Se você estiver acompanhando, era o maior de todos lá do Oriente. Então não era um camarada qualquer, era diferenciado, tá? Então o imposto de renda informou isso para nós, e também o sigilo aí, né, da parte trabalhista dele. Muita gente estava ali envolvida. Agora, a Bíblia diz assim, aqui agora já é a área social, a revista Light, sei lá como é que é lá, o Socialite lá da época, vai revelar para nós como é que era a família dele. No versinho 4 diz assim: seus filhos iam às casas um dos outros para fazer banquetes, né? Talvez iam lá no Rio de Janeiro, lá na Ilha de Caras, eu não sei onde é que eles iam lá, mas e aí faziam festas ali, eles comiam, bebiam e tal. E aí quando passavam os banquetes, Jó, a Bíblia diz, aparecia. Vamos lá, entender? Não tem problema nenhum fazer festa, não tem problema nenhum se confraternizar, não tem problema nenhum comer, beber e tal, comer uma pizza, fazer nada disso. Agora o problema é quando a gente esquece o que Jó fazia aqui no versinho. Diz assim: Jó chamava os seus filhos e os santificava, levantava-se de madrugada, oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. E a Bíblia diz assim que isso não era uma vez só que ele fazia, mas diz aí o finalzinho do verso 5, assim o fazia Jó, como é que diz aí na sua Bíblia? Continuamente. Pais que estão me ouvindo, o altar da família passa por você, e é necessário que você assuma a responsabilidade para que ajude seus filhos a entender que mesmo quando possam ter cometido algum pecado, alguma falha, eles devem retornar-se para Deus. Eu tenho escutado de muitos pais que os filhos não mais estão servindo ao Senhor, e eles dizem: pastor, eu deixei para lá. E eu digo: você está errando, você tem que ir atrás, você precisa convidá-lo ao sacrifício diário de novo, você precisa convidar, porque a Bíblia diz assim que Jó intercedia pelos seus filhos, dizendo: talvez nessas celebridades, nessas festividades, eles tenham cometido alguma coisa que tenha desonrado ao Senhor. E ele ia lá e apresentava a Deus e dizia: Senhor, eu quero apresentar a Ti os meus filhos. Então, pais queridos, continuemos apresentando os nossos filhos ao Senhor todos os dias, independente da idade que possuam. Deixa eu te animar, viu? Quando é novinho é bem mais fácil, tá ok? Quando você não os tem, você se torna especialista em educá-los, tá bom? Quando a gente não tem filho, a gente é especialista em educar. Eu faria isso, faria aquilo e tal, até que você tem o seu. Aí você, quando ele é novinho, você dá um grito, ele se abaixa. Aí chega o momento em que ele fala assim para você: pai, não quero mais andar contigo, não vou mais à igreja, não quero mais servir o Deus que você me ensinou. Aí é hora da gente retomar aqui, o que Jó fazia: consagrá-los ao Senhor e continuar dando exemplo e firme, porque esse pode ser também mais um teste para você passar. Beleza? Deixei o recadinho aí para a família. Agora eu vou entrar numa partezinha que eu acho especial, e aí então a gente vai encerrar aqui o capítulo 1. Um dia, a Bíblia diz que os filhos de Deus vieram se reunir, e apareceu lá
um ser representando a terra. Isso está aí no verso 7, quando o Senhor pergunta a Satanás. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e de passear por ela. E aí então Deus pergunta a Satanás: observaste o meu servo Jó? E ele repete a característica desse servo: porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Isso aqui eu quero apenas mencionar para você tomar um gostozinho e depois estudar o restante do livro. Nessa reunião aqui, o representante de cada mundo estava lá, e aí aparece representando a terra Satanás. Quando Deus criou o ser humano no jardim do Éden, nós cremos no relato da criação, nós cremos no relato do Gênesis, nós entendemos que Deus colocou o ser humano aqui. Então lá nós descobrimos que Deus deu senhorio para o homem, e Ele disse a Adão: você vai governar sobre todas as coisas, sobre os peixes, sobre as aves. Então o representante da terra era Satanás, mas o representante do planeta era Adão. Quando Satanás usurpou esse poder, que ele fez com que ele transgredisse a ordem de Deus ali, de comer aquela árvore e tal, tudo mais, do fruto da árvore, então Satanás se atreveu a ser o representante do planeta. É por isso que nessa reunião Satanás aparece e ele diz assim: eu estou vindo lá de rodear e de passear sobre a terra. Só que Deus, em sua sabedoria, não reconhece Satanás como representante do planeta. Tanto é que ele dá um cortezinho nele e fala assim para ele: ei, você observou lá embaixo o meu servo Jó? Ou seja, Deus reconhecia Jó como seu representante. É por isso que ele diz assim: você viu lá que ele é homem íntegro, reto, temente a Deus? E agora é interessante a gente saber que, embora Satanás tenha usurpado esse desejo de dominar sobre o planeta, Deus ainda tinha seu representante, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. E aí então o diálogo, ele tá passado aqui, e eu não vou me demorar nele, mas o diálogo é o seguinte: ele te serve porque você cercou ele de bens, porque ele não sofre nada. E aí Deus agora trabalha com o inimigo de duas formas: dando para ele uma autorização e dando para ele uma proibição. Amigos, isso aqui tem algo a ver conosco hoje, no tema do nosso grande conflito. Entre Cristo e Satanás há um grande conflito, ele se estendeu a nós. Então Satanás vem para nos afligir e para nos colocar no cativeiro. Cativeiro aqui tem a ver com as provações, com as lutas e com as situações que nós enfrentamos. A doença é uma espécie de cativeiro, doença, provação e todas as coisas que nós enfrentamos. Acontece que, quando Deus dialoga com o Satanás aqui, eu disse que ele faz duas coisas: ele dá uma autorização e ele dá uma proibição. A autorização era a seguinte: você pode ir lá e tirar tudo que ele tem, mas a proibição era: não toque nele. Isso aqui tem um detalhe importante para nós, para tranquilizar-nos em meio às nossas lutas. É que Satanás, embora seja mais forte do que nós, seres humanos, mais ardiloso, ele é um ser limitado ao poder de Deus. E eu queria que você entendesse isso. Satanás, embora seja mais forte do que nós, ele é um ser limitado ao poder de Deus. Ele não sai fazendo tudo que ele quer, do jeito dele, da forma dele, embora o mundo jaz do maligno, como diz o Novo Testamento. Mas nenhuma folha cai de uma árvore sem a autorização do nosso Deus. Então deixa eu te tranquilizar: você serve a um Deus que reina soberano, reina sobre todas as coisas, sobre tudo que você vê, sobre animais, sobre peixes, sobre árvores. Então, mesmo em meio à pandemia, tem gente achando que Deus está fora, e não está. Deus está no controle de todas as coisas, porque Ele diz: vai lá e tira tudo que Ele tem, mas não toca nele. Satanás desaparece da sua frente, num dia só tira todas as coisas de Jó, tudo, filhos, isso, aquilo, conta bancária e tal, imposto de renda lá, como eu mencionei, brinquei aqui, mas ele volta lá, e aí o Jó não se deixa levar por essa provação, e diz: Senhor Deus, o Senhor tomou, não tem problema. E agora, no segundo momento, Satanás diz assim: mas o negócio é pele por pele. E aí Deus de novo dá uma autorização e dá uma proibição. Tudo bem,
vai lá e toca na saúde dele, mas não lhe tira a vida. E aí Satanás vem e fere Jó do alto da cabeça à sola dos pés, com tumores malignos e tudo mais, e aí sobra para Jó apenas um caco de telha, um bocado de cinza, e ele agora é afligido de tal forma, que essa doença causava-lhe alucinações, e ele tinha problemas sérios, e ali nesse contexto agora é onde ele vai receber os amigos, e é onde ele vai ficar argumentando com Deus as situações. Eu não tenho tempo aqui para desenvolver agora o restante do livro, mas eu queria dizer para você que as provações de Jó foram muito maiores do que as provações que qualquer um de nós podemos passar, porque ele lutava contra uma ira satânica, porque no contexto espiritual do grande conflito, se Jó mascasse, então ele passaria, vou dizer assim, vergonha no aspecto de Deus ter apresentado ele como seu representante. No entanto, Jó resiste fortemente, e aí você tem o desenrolar do livro, ele amaldiçoa o dia que ele nasce, ele passa por situações difíceis, os amigos aparecem ali simplesmente para acusá-lo, ele sobrevive a essas acusações, e ele vai levando, ele vai discutindo com Deus, e aí chega um amigo, chega outro amigo. No capítulo 7, por exemplo, diz assim, que ele contende com Deus, ele briga com Deus, ele acha ruim com Deus, e Deus não tem problema com isso, com a nossa argumentação, com o nosso choro, com o nosso lamento. Mas quando você vai andando no capítulo, Jó vai ali entendendo as coisas em meio à provação, e eu quero apenas que você acompanhe comigo o capítulo. Quando você chega no capítulo 19, ele vai fazer uma declaração, depois de tanta angústia, de tanta dor, de tanto sofrimento, lidando ali com aquele cativeiro que Satanás o havia cercado. Embora ele estivesse sofrendo, Jó no capítulo 19 desenvolve uma fala que está no capítulo 19, o verso 25, eu quero ver, porque ele desenvolve uma certeza. Em meio à provação, em meio à angústia, em meio à dor, nós podemos desenvolver confiança. Olha o que Jó desenvolve no capítulo 19, versinho 25, ele diz assim, ó certeza, porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Depois o verso 26 do capítulo 19, depois revestido este meu corpo na minha pele, em minha carne verei a Deus. E agora o versinho 27, vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros, de saudade me desfalece o coração dentro de mim. Jó desenvolve a certeza de que, embora tenha sofrimentos, embora tenha lutas, embora tenha dor, ele está seguro na mão de um Deus que reinava soberano sobre todas as coisas. Essa certeza, queridos amigos e irmãos, nós precisamos desenvolver em nossa fé. Nós precisamos desenvolver a certeza do Deus que cremos. Então deixa eu dizer para você, a concepção do Deus que você serve vai determinar as ações que você vai ter. Tem muita gente hoje já desesperado porque não está aguentando mais a pandemia, e ela pode durar um pouquinho mais, até a vacinação chegar, até se reestruturar todas as coisas. Alguns especialistas chegam a dizer que nunca mais nós vamos ser os mesmos, e talvez eles tenham razão. Talvez algumas coisas que nós estamos usando agora e hábitos que adquirimos agora na pandemia, nunca mais vamos poder nos libertar. Alguns outros chegam a dizer que talvez a gente tenha que tomar essa vacina todo ano. Se a imunidade tiver 8 meses, 10 meses, então todo ano a gente vai ter que vacinar. Nós não sabemos qual o contexto e para onde estamos indo, mas eu estou dizendo a você que a concepção do Deus que você serve vai determinar suas ações. A crença que você desenvolve, a situação que você está passando hoje, ela vai determinar especificamente se você conhece o Deus, se você está se relacionando com Deus, se você está se tornando íntimo de Deus, e se você tem certeza de que depois que a pandemia passar, em seus olhos você verá a Deus. Essa é a esperança que nós temos. Jó desenvolveu essa esperança, mas escute, nós estamos apenas na metade da sua história. Provavelmente essa doença e essa situação tenha acontecido a Jó quando ele tivesse 70 anos. Ele era um senhor, entre aspas, de 70 anos. Lembrando que naquela época eles viviam muito mais do que nós. Tanto é que Deus lá no finalzinho, ele vai dar um tempo de vida útil para Jó, só para compensar essa provação que ele passou.
O que Jó não sabia, e nós sabemos, é que Jó estava aqui agora dentro de um contexto do grande conflito entre o bem e o mal. Jó não estava sendo provado apenas para que ele pudesse realmente se aproximar de Deus. Jó estava num contexto representando todos os seres humanos, de todas as épocas, de todos os tempos, que podem servir a Deus não por interesse, não porque tem saúde, não porque tem conta bancária, mas porque aprenderam a confiar no Senhor Jesus de todo o seu coração. Irmãos, se não desenvolvermos essa fé, nós fracassaremos em algum momento. Tem gente que mesmo com a pandemia, mesmo com a situação, ele desanimou. Eu acho que Deus poderia ter feito diferente. Precisamos crer, irmãos, independente da situação que vamos passar, independente das perdas que vamos ter, se é nosso pai, se é nossa mãe, se é nosso irmão, se é nosso esposo. No nosso campo aqui, na nossa associação, nós tivemos 2 pastores que perderam as esposas. Mas eles estão animados pregando. Hoje, no sábado, estão pregando, porque disseram: eu aguardo, sepultei minha esposa, mas aguardo firmemente no Senhor da ressurreição. É esse tipo de comportamento e de fé que precisamos desenvolver. E o livro de Jó, melhor do que nenhum outro, especifica que todos aqueles que creem, que sabem que o seu Redentor vive, por fim nos levantaremos até sobre a morte. E isso é uma garantia, irmãos. Jó então começa nesse desenvolvimento do capítulo, da agora para frente, as palavras de Jó começam a mudar, e ele vai num contexto bem especial. E agora eu quero pedir para você ir lá no último capítulo, 42, e você vai ver aqui algumas coisas bem interessantes, e eu entro na última partezinha da nossa reflexão. Capítulo 42 de Jó diz assim, capítulo 42, o versículo 1: então respondeu Jó ao Senhor. Depois de argumentar, depois de trabalhar ali todos esses aspectos, Jó agora no capítulo 42 vai responder ao Senhor, e ele diz assim, no versículo 2: bem sei que tudo podes. Essa frase aqui, só essa frase dá um sermão de 40 minutos. Eu não tenho tempo para explicar isso aqui, mas o reconhecimento de Jó aqui é o seguinte: ei, Senhor, eu sei que o Senhor tudo pode. Ele pode acabar com a pandemia, Ele pode acabar com os nossos problemas, Ele pode solucionar todos os nossos problemas, e para Deus, irmãos, não existe impossível. E aí a segunda frase diz assim: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó reconhece nesse capítulo que Deus, nada pode impedir Deus de fazer aquilo que Ele deseja. Amém por isso? Que Deus ajude você a entender que o nosso Deus poderoso reina soberano sobre todas as coisas, sobre todas as situações, e que nada pode impedir Deus de fazer aquilo que Ele deseja. Ele faz o que Ele deseja, e nós precisamos crer nisso, igreja. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Os planos de Deus irão se cumprir apesar de pandemia, apesar da nossa falta de fé, apesar da nossa falta de comprometimento com as coisas espirituais, apesar dos nossos pecados, apesar de nossas angústias. Nada pode impedir Deus de fazer aquilo que Ele deseja. Jó reconhece isso. E agora nos versos seguintes ele começa a dialogar com Deus de tal forma. Pegue por exemplo o versículo 5 do capítulo 42, ele diz: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Eu temo que a nossa fé em dias de pandemia, em vez de fortalecer por causa dos eventos finais, do momento que estamos vivendo, a nossa tendência seja não buscar essa intimidade poderosa com Deus. E isso, queridos, é necessário hoje. Se aprendemos a nos relacionar com Deus no tempo bom, no tempo de crise, nós não o deixaremos. Se aprendemos a nos relacionar com Deus no tempo de crise, no momento bom, nós vamos reconhecê-lo. E essa é uma grande necessidade hoje para o nosso cristianismo, um cristianismo que tem sido solapado por situações. Mas eu desafio você a continuar como Jó. Querem ver agora no versinho seguinte? Quando você pega o versinho 10, você vê assim:
mudou, algumas Bíblias dizem, mudou o Senhor Deus o cativeiro de Jó. É aqui que eu me baseio, de que o Senhor pode nos livrar do cativeiro que nós estamos passando. Cativeiro de pecado, cativeiro de provação, cativeiro de falta de fé, cativeiro de falta de recurso financeiro, cativeiro de falta de tantas outras coisas que estamos tendo, falta de saúde, falta de emprego, não importa qual é o cativeiro que você está, o Senhor Deus pode mudar a nossa sorte, Ele pode mudar essa situação e resolver os nossos problemas. No caso de Jó, irmãos, há um detalhe importante aqui. E ele está no próximo versinho. A Bíblia diz assim que como os amigos de Jó o acusaram de que ele estava em pecado, Deus dá uma reprovação para esses amigos. Deus fala assim: ei, vocês estavam errados, o meu servo Jó está certo. E agora Deus, depois de fazer essa reprovação aos amigos, Deus dá uma tarefinha assim, vão lá, peçam desculpa a Jó, porque vocês falaram a respeito do que vocês não conheciam, vocês falaram mal de mim para ele, vocês representaram mal o meu caráter para ele, porque Deus, irmãos, não é um Deus de castigo, não é um Deus punitivo especificamente, como nós estamos acostumados a ver. O Deus é um Deus que permite provações para nos aperfeiçoar a fé, para nos fazer brilhar. As provas na mão de Deus são como obreiras para nos aperfeiçoar o caráter. Então não reclame quando você passa provação, pelo contrário, veja qual é o objetivo dessa provação, porque o Senhor Deus é o único que pode mudar e restaurar-nos do cativeiro, e a Bíblia diz, mudou o Senhor Deus a sorte de Jó. Agora veja qual foi o momento, quando este orava pelos seus amigos. Talvez alguém fez mal para você, e você ainda tem que ter a graça para orar por ele. Talvez alguém falou mal de você, levantou blasfêmia contra você. Alguém fez como os amigos fizeram, falaram que você está em pecado, que você está errado, que alguém morreu na sua família aí, porque você não está em dia com Deus. E aí a Bíblia diz que Jó vai orar pelos amigos, e enquanto Jó intercedia pelos amigos que haviam falado mal de Deus, mal dele mesmo, a Bíblia diz, então o Senhor Deus mudou, e deu para ele o dobro de tudo que ele possuía. Eu falei a vocês que ele tinha mais ou menos 70 anos quando passou por essa provação. Deus vai dar para ele, a Bíblia diz aqui assim, que Deus vai dar para ele mais 140 anos. Ele vai ver os seus filhos, ele vai ver os seus netos até a 4ª geração. E a Bíblia diz assim que ele deu para ele de novo filhas, as filhas eram as mais lindas, e ele dobrou a renda de Jó, porque o Senhor havia entendido agora que Jó havia representado bem o seu nome, não apenas diante das pessoas aqui, mas ele havia representado muito bem o caráter de Deus diante do universo inteiro. E agora o universo inteiro via que alguém pode sim servir a Deus sem interesse. Essa história, irmãos, é uma história que muito fala ao nosso coração. A Bíblia diz, então, termina dizendo, então morreu Jó, velho e farto de dias. Para Jó, Deus deu em dobro. E para nós, o que Ele vai dar? Deixa eu aguçar a sua mente nas últimas coisas que você precisa entender. Deus prometeu para nós, irmãos, no livro do Apocalipse assim, eu vi novo céu e nova terra, nos quais habita a justiça. Ele diz assim, eu vou separar vocês, e o lugar que eu vou levar vocês não existe mais morte, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Precisamos desenvolver hoje uma fé, que mesmo quando a gente não entenda todas as provações que estão ao nosso redor, todo o fogo que nos queima ou que nos aquece de alguma forma, nós precisamos entender que Deus está no controle e que Ele vai solucionar sim os nossos problemas. Deus prometeu novo céu, nova terra para todos aqueles que creem em sua palavra. Então, amigo, eu desafio você a crer na palavra do Senhor. Eu desafio você a ler, a estudar todos os dias. Eu desafio você, de alguma forma, a buscar a presença do Senhor em sua casa, mesmo em meio à pandemia. Vai lá, busque, ore e fale para Deus, Senhor, essa provação vai passar, e eu vou sair dela mais forte do que quando eu entrei.
Deus prometeu novo céu, nova terra, coisas muito maiores. Ah, pastor, mas aqui talvez eu não consiga tudo aquilo que Jó conseguiu em dobro. Mas eu quero dizer a você, amigo, que Deus está contigo. Mesmo sem você entender, mesmo sem você ver todas as coisas. Eu sou alguém que tenho aprendido a andar pela fé, mesmo sem enxergar as coisas que estão à minha frente. Então desafio você e sua família a colocarem-se nas mãos de Deus, para que Ele consiga dirigir você, e que no final você seja aprovado pelo céu, pelo universo inteiro, dizendo: lá está o Pedro, meu servo fiel, lá está o João, a Maria. E eu tenho certeza que você será alguém que foi chamado por Deus para passar por alguns momentos difíceis, sem dúvida. Ninguém aqui está falando de momento fácil, pandemia não está fácil para ninguém, mas eu devo dizer a você que o propósito de Deus é que você represente bem o seu caráter. Pode questionar a Deus sim, mas Deus vai vir dando respostas para você, e vai dar para você em dobro. Aliás, eu vou melhorar, vai dar em triplo para você. Porque novo céu, nova terra, lugar sem doença, sem dor, reencontrar os amigos, ter uma casa na cidade de ouro puro e ter uma casa no sítio para você construir. Todas essas promessas estão aqui na Bíblia, e eu queria muito que você hoje, mesmo que você não entenda todas as coisas, coloque-se na mão de Deus e deixe Ele dirigir sua vida. O Gabriel vai cantar uma música que fala sobre essa questão, mesmo sem entender. Eu queria que você continuasse confiando no poder de Deus, e assim que essa mensagem toque seu coração, sua vida, e ajude você poderosamente. Mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em Ti. Mesmo sem entender, eu sei que é o melhor pra mim. Mesmo sem entender, Deus, mesmo que eu não consiga entender e queira tudo do meu jeito, eu até choro e às vezes até chego a dizer: por que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil só pra mim. Eu sei, seus pensamentos são mais altos que os meus. O teu caminho é melhor do que o meu. Tua visão vai além do que eu vejo. O Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim. Mesmo que eu não entenda o teu caminho, eu confio. E Deus, porque sou tão pequenino assim, vou ficar quietinho aqui no seu colo, esperando o tempo certo de tudo. Porque sei que vai cuidar de mim. O teu melhor está por vir. Eu sei que é o melhor pra mim. Mesmo sem entender, Deus, mesmo que eu não consiga entender e queira tudo do meu jeito, eu até choro e às vezes até chego a dizer: por que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil só pra mim. Eu sei, seus pensamentos são mais altos que os meus, e o teu caminho é melhor do que o meu. Tua visão vai além do que eu vejo, e o Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim.
Mesmo que eu não entenda o teu caminho, eu confio. E Deus, porque sou tão pequenino assim, vou ficar quietinho aqui no seu colo, esperando o tempo certo de tudo, porque eu sei que vai cuidar de mim e o teu melhor está por vir. Eu sei que é o melhor pra mim, mesmo sem entender. Eu sei que Deus sabe o que é melhor para nós, então continue marchando, apesar dos problemas, apesar da pandemia, apesar da angústia, apesar de ter que sepultar seus queridos, assim como eu perdi grandes amigos e ainda estamos perdendo. Hoje pela manhã eu descobri de mais um casal amigo que foram entubados e hoje pela manhã nós oramos por eles. Mas é duro, alguns familiares já mandam um recadinho assim: pastor, estou pedindo para orar, mas a gente não sabe se eles vão voltar para casa. Então, queridos, continuemos estudando e vendo que Jó passou por grandes provações, mas ele entendeu que Deus vai dar em dobro para nós. Feche seus olhos, entregue sua vida a Jesus, sua família, seus filhos. Eu tenho certeza que Ele vai fazer grande diferença em você. Querido Deus e Pai, mesmo sem entender algumas coisas, nós vamos continuar marchando firmes na fé, no propósito que o Senhor deu para nós. O propósito é que nós nos aproximemos de Ti cada dia e que cada teste ou provação que tenhamos que passar nos faça mais fortes em Cristo Jesus. Oro, Senhor, pelas famílias, pelas pessoas que nos assistem. Oro pelas famílias que perderam entes queridos. Oro pelas famílias que estão doentes, ó Deus, passando por dificuldades. Mas, ó Deus, faça com que a fé que Jó desenvolveu também seja nossa. Eu sei em quem tenho crido e que por fim o Senhor se levantará sobre a terra para nos dar, ó Deus, a salvação em Cristo Jesus. Obrigado por esse momento, obrigado por esse espaço aqui, o Espaço Novo Tempo em Piracicaba, que tem transmitido palavras de esperança a todas as pessoas. Obrigado, Senhor, por essa equipe que aqui trabalha, largam suas atividades para estarem aqui transmitindo a sua palavra. E obrigado também, Deus, pela Bíblia, pois é a palavra maior sobre todas as palavras. Entendemos que Deus reina soberano e que está no controle de todas as coisas. Então, Deus, te pedimos perdão pelos nossos pecados, pela nossa falta de fé, e pedimos que quando as provações nos assolarem, nós venhamos colocar a nossa cabeça no seu colo e descansar no Senhor. Se por acaso, Deus, alguns de nós tivemos que descermos à sepultura, que, ó Deus, nós selemos a nossa fé contigo na certeza da sua salvação. Meu Deus, salve, Senhor, a sua igreja, salve o seu povo e de forma especial esteja conduzindo a nossa vida para que no final, o melhor ainda está por vir, nós recebamos o Senhor Jesus Cristo em glória e majestade. Esteja conosco, nos abençoando, e todos esses que nos acompanharam e que ainda vão ouvir essa mensagem, por esses meios tecnológicos, que a tua paz e a tua bênção repousem em nossa vida. Nós te pedimos e agradecemos estas bênçãos hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém, Senhor.